Senhor presidente Sandro Bussola, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos aqueles aqui presentes, em especial o pessoal da Polícia Civil, a quem eu cumprimento na pessoa do delegado Márcio, meu colega de magistério. Meu cumprimento a todos os que me veem e me ouvem também nesta tarde. Hoje é o dia do professor. E eu me orgulho muito de ser chamado de professor. A minha avó materna era professora. Um dos seus alunos ficou famoso. Não era muito inteligente, mas era extraordinariamente habilidoso. Chama-se Edson Arantes do Nascimento, popularmente conhecido por Pelé. A minha mãe também foi professora. Lecionou, e eu já contei aqui várias vezes, até mesmo em períodos em que não havia aulas, porque ela levava os alunos para a casa e lá ela continuava ensinando, mesmo quando não havia aula na escola por algum problema, por algum motivo, por alguma reforma. Eu sou professor, meu filho é professor, minha esposa é professora, minha esposa lecionou para cursos maternais e posteriormente foi proprietária de uma escola maternal muito conhecida aqui na cidade de Bauru, chamada Pequeno Príncipe. Portanto, nós somos uma família de professores, com muito orgulho, com muita satisfação, abraçamos a missão de ensinar. E eu sempre digo aos meus alunos que a pessoa que deve merecer o nome de professor é aquele que é capaz de transmitir conhecimento. É aquele que é capaz de fazer os seus alunos entenderem e aprenderem e serem capazes de fazer aquilo que ele ensina. Se o professor limita-se a comparecer no horário, a lecionar a matéria, e os seus alunos saem da aula da mesma forma como entraram, ele deve ser chamado de dador de aula, mas não de professor. Professor é quem faz o aluno, é quem transforma o aluno num ser pensante e dotado de conhecimento. O professor merece todos os nossos encômios, todos os nossos elogios, porque é um missionário. A maioria dos professores não é reconhecido no seu trabalho, não recebe a recompensa do esforço que dedica, e mesmo assim permanece no magistério, porque entende que isso é uma missão. Os recursos são poucos, as condições são poucas, mas com dedicação, com interesse em ensinar, estão lá presentes, cumprindo a sua tarefa. Eu dedico a minha fala de hoje aos professores. Destaco aqui 3 pessoas a quem quero homenagear. A ex-secretária Vera Casério, competentíssima, pessoa dotada de conhecimento e capacidade para atuar nesse campo e que fez um excelente serviço à frente da nossa Secretaria Municipal. A nossa atual secretária, a Isabel Miciara, também merece todo o reconhecimento pela sua competência, pela sua dedicação, pela sua capacidade.
E eu destaquei aqui semana passada a professora Lucinéia Alves, pela sua criatividade, pela sua competência em ensinar cidadania a crianças de 5 a 6 anos de idade. É gente desse tipo que a gente precisa multiplicar. Mas para meu desencanto, para meu desapontamento, para a minha decepção total, infelizmente, principalmente nas nossas faculdades, nós estamos eivados, lotados de pessoas que não merecem ser chamadas de professor, porque estão lá para doutrinar os alunos, estão lá para professar, não para professorar, ideologias que nós devemos combater. Nós lutamos aqui contra o comunismo. Eu estava na faculdade em 1967, cursando engenharia. Em 1968. E eu posso testemunhar, porque assisti de perto, que o nosso posicionamento era um posicionamento anticomunista. Como professor, me dedico a ensinar os meus alunos, mostrando todas as correntes. Quem foi meu aluno e quem é meu aluno sabe que às vezes em direito eu explico que para uma determinada teoria há 5, 6, 7 posicionamentos doutrinários. E se eles me perguntam, professor, qual é o que o senhor abraça? Eu digo, não revelo, porque não quero influir. Vocês é que têm que decidir qual vocês devem abraçar. Eu exponho para vocês os prós e os contras de todas as correntes. É isso que é ensinar. Não é fazer a cabeça da pessoa, doutrinando a pessoa apenas numa área de conhecimento, informando só o pró e nunca o contra, combatendo as demais, fazendo exatamente o contrário, só dizendo o contra e nunca o pró. Eu sou daqueles que entende que o período militar, que eu não chamo de ditadura, porque eu jamais vi uma ditadura no mundo onde se trocasse o ditador há 4 anos, o período militar teve vários erros, mas reconheço os seus acertos também. Reconheço os progressos que nós fizemos nesse país, graças àquele período que nós tivemos de estabilidade das nossas instituições. Lamento apenas que aqueles que nós escorraçamos, aqueles que nós banimos, aqueles que foram para onde queriam ir, para Cuba, para o Chile do Allende, acabaram voltando. A nossa generosidade de coração permitiu que voltasse aqui e fizesse essa nova contaminação ideológica, não do nosso povo, mas dos nossos jovens. É isso que está ocorrendo nas universidades brasileiras. E é isso que nós não podemos aceitar. Sou visceralmente contra o comunismo. Visceralmente contra o comunismo. Comunismo jamais, em hipótese alguma. Vou lutar com todas as minhas forças contra qualquer imposição comunista nesse país. Não admitirei hipótese nenhuma, enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto responsável. Por isso, propugno, façam a luta ideológica honesta, tenham honestidade intelectual, mostrem todas as correntes, os prós e os contras, deixe o nosso povo decidir livremente, sem imposição, sem doutrinação, sem violação de consciência,
sem manipulação. Não se chamem de professor. Não merecem o nome de professor se vocês agem desse jeito. O professor é o que ensina. É esse que recebe todo o meu aplauso nesse dia 15 de outubro. Muito obrigado.